Escuta. Você pode ler livros repetidamente, assistir a milhares de vídeos ou até dizer todos os dias na frente do espelho que se ama. Mas existe algo importante: todo esse amor pode ser mal interpretado e permanecer apenas uma ilusão. Eu não estou aqui para te oferecer mais uma teoria ou te dar uma fórmula mágica. Hoje eu quero te entregar uma verdade essencial, uma revelação que já abriu os olhos de muitos jovens. Essa verdade pode mudar a sua vida para sempre. Bem-vindo ao Carl Jung em português. Este é o lugar onde exploramos as ideias e o legado de Carl Jung através da riqueza da língua russa. Mergulhe na sua profunda psicologia e descubra como seus conceitos podem transformar a sua vida. Inscreva-se e venha com a gente nessa jornada de autoconhecimento e expansão da consciência. Estamos falando da sua relação com você mesmo e com o mundo ao seu redor. Se você está lendo isso, é porque sente, lá no fundo, que existe algo maior. Não se trata apenas de aceitar sua sombra ou equilibrar suas energias. Trata-se de aprender a usar essas ideias de um jeito que realmente funcione na sua vida. Para você, teoria sem prática é só barulho. Ao final desse texto, você não só vai entender melhor porque tem dificuldades com o amor, mas também vai receber uma estratégia prática que vai te ajudar a repensar a sua relação consigo mesmo e com os outros. A verdade é que seus relacionamentos não são coincidência. O que te atrai ou te incomoda nas pessoas? Elas são um reflexo direto de você. Se você ainda não encontrou a resposta, continue lendo. Lembre-se daquela pessoa que te fez se sentir forte, seja amor, admiração, irritação ou até raiva. Essa pessoa não é só alguém na sua vida, ela é um espelho que reflete partes profundas de quem você é. Por que você se sente atraído por certas pessoas? Por que alguns traços de outras pessoas te deixam desconfortável ou inseguro? Dentro de você existe uma parte que busca reconhecimento e cuidado. Ou, ao contrário, se irrita com qualidades que você ainda não reconheceu em si mesmo. Permita-se sentir o que está sentindo. E faça a si mesmo uma pergunta importante. A pergunta é: o que essa pessoa está me ensinando? Não é por acaso que você atrai ou afasta certas pessoas. A reação emocional que você sente tem um propósito. A sua própria sombra é aquilo que você projeta. Vez após vez, você encontra pessoas com as mesmas características. Não é coincidência. Eu te convido a olhar para dentro. Se você admira alguém, observe quais qualidades dessa pessoa te atraem. O prazer, talvez, esteja justamente naqueles aspectos de você mesmo que você ainda não teve coragem de mostrar. Você admira a liberdade e a paz dos outros porque ainda se apega demais a si mesmo, preso em regras rígidas. Ou você se sente atraído por pessoas confiantes porque não se permite expressar a sua própria força. Agora pense naquelas pessoas que te incomodam. O que exatamente no comportamento delas te irrita? O que provoca uma reação em você? Talvez você não goste da arrogância ou da superioridade de alguém, mas, na verdade, o que te incomoda é o modo como essas pessoas refletem o seu próprio poder ou sucesso, aquele que você ainda não se permite reconhecer. Você odeia quem se coloca em primeiro lugar porque sempre aprendeu a colocar os outros acima de você e não consegue entender como alguém tem coragem de se escolher. Aceitar isso é o primeiro passo para a cura. Lembre-se, assim como os outros, essas pessoas refletem partes de você que precisam ser vistas. Para compreender isso, é preciso responsabilidade e abertura para a vida. Você começa a entender que, quando alguém reage a você com irritação, crítica ou até agressividade, na verdade, essa pessoa não está reagindo a você, mas sim à parte dela mesma que ela não consegue aceitar. E isso te liberta da necessidade de levar as coisas para o lado pessoal. Pare de reagir no automático. Não se trata do que os outros dizem ou fazem, mas do que eles despertam dentro de você. Por trás de cada reação existe um trabalho interior, tanto em você quanto nos outros. Observar as reações das pessoas é só o primeiro passo. O essencial é aprender a integrar aquelas partes de você que antes foram rejeitadas ou ignoradas.
Quando você começa esse processo, os seus relacionamentos começam a se transformar de forma natural. Você não vai precisar forçar nada para mudar o mundo externo. O mundo começa a mudar porque você mudou por dentro. Mas não espere resultados imediatos. Integrar as suas partes não é um salto, é um caminho. Encare esse processo com curiosidade, como um cientista explorando seu mundo interior. Quanto mais você observar as suas emoções e reações sem julgamento, mais fácil será compreendê-las. Com o tempo, você vai perceber que aquelas pessoas que antes provocavam tempestades emocionais em você já não têm mais poder sobre a sua vida. Pare de cutucar as suas feridas antigas, essas cicatrizes já não existem mais. E se pergunte, como eu ainda continuo projetando minhas partes não curadas nos outros? Os seus relacionamentos começarão a se construir em uma base totalmente diferente. Você vai parar de atrair pessoas que refletem suas dores, e em vez disso, será cercado por pessoas que vibram com a sua inteireza. E isso já é evolução. Não se trata de relações por carência, nem de tentar preencher o vazio interno com alguém de fora. Trata-se de uma conexão verdadeira entre duas pessoas completas, que escolhem caminhar juntas, não por dependência, mas por presença real. A fragmentação nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. Aquilo que rejeitamos em nós, projetamos nos outros, como se estivéssemos andando por um labirinto das nossas próprias projeções, sem perceber que cada pessoa que encontramos é um reflexo de nós mesmos. Cada vez que você sente uma forte irritação com a crítica ou o julgamento de alguém, não está apenas lidando com outra pessoa, mas se deparando com uma parte sua que está sedenta por aceitação. Nós não sentimos raiva dos outros sem motivo, sempre existe algo mais por trás disso. Reflita profundamente sobre as qualidades das pessoas que provocam fortes reações em você. Talvez você julgue quem demonstra fraqueza porque tem medo de mostrar a sua própria. Ou talvez não goste de pessoas que buscam reconhecimento, porque, no fundo, você mesmo não se permite expressar suas conquistas. Isso é uma oportunidade de encontrar pistas valiosas sobre si mesmo, escondidas justamente nas suas reações mais intensas, verdadeiras chaves para o autoconhecimento. Esse fenômeno se torna ainda mais evidente nos relacionamentos amorosos, quando sentimos atração por quem reflete partes de nós que tentamos esconder. Se você admira alguém que assume facilmente a liderança, talvez sua própria força interior tenha sido reprimida. Se você é mais passivo, pode acabar em um relacionamento onde o seu parceiro precisa ser salvo. Talvez seja essa a maneira que projetamos aquilo que mais precisamos, o desejo inconsciente de cuidado e aceitação. Mas, se esses mecanismos permanecem na sombra, podem acabar sabotando os relacionamentos. Imagine que você tem medo de ser abandonado, mas nunca trabalhou esse medo conscientemente. Sem perceber, pode começar a afastar as pessoas, criando poucas oportunidades de conexão verdadeira. Ou talvez você tenha medo de perder sua liberdade, e por isso resiste até aos gestos mais inocentes de carinho do seu parceiro. Embora pareça aleatório, na verdade, não é. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Junte-se à nossa comunidade de exploradores de Jung e amplie sua compreensão da psique humana com Carl Jung em português. Se na infância você aprendeu que o amor é algo instável e imprevisível, provavelmente, na vida adulta, você vai acabar atraindo relacionamentos semelhantes. Não escolhemos relacionamentos para sofrer, embora essa situação conhecida, mesmo que dolorosa, seja o que o seu cérebro reconhece como familiar. A boa notícia é que tomar consciência desses padrões é o primeiro passo para transformá-los. O objetivo do amor não é apenas te fazer feliz. Embora a felicidade possa ser um resultado maravilhoso, esse não é o propósito principal. O amor não deve ser confundido com um fim em si mesmo, algo que se busca apenas para preencher um vazio. O amor verdadeiro é um caminho de autoconhecimento, crescimento e integração. Ele nos mostra aquilo que ainda não curamos em nós. Ele revela as nossas feridas, os nossos medos, e ao mesmo tempo, nos dá a chance de curá-los. Quando nos relacionamos, não estamos apenas convivendo com outra pessoa.
Estamos convivendo com nossos próprios espelhos. Cada conflito, cada desconforto, cada ciúme ou irritação é um convite para olhar para dentro e perguntar, o que isso está querendo me mostrar sobre mim mesmo, O caminho da consciência não é fácil. Requer coragem para enfrentar as sombras, paciência para compreender os próprios mecanismos e humildade para reconhecer que ainda temos muito a aprender sobre nós mesmos. Mas é justamente nesse processo que o amor se torna verdadeiro. Não um amor idealizado, perfeito, livre de desafios, mas um amor real, vivo, que amadurece junto com o nosso próprio desenvolvimento interior. Quanto mais inteiros nos tornamos, menos precisamos projetar nos outros aquilo que falta em nós. Quanto mais nos aceitamos, mais liberdade damos ao outro para ser quem ele realmente é. Por isso, o maior presente que você pode dar a alguém que ama é o seu próprio processo de cura e autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, mais capaz você é de amar de forma livre, consciente e verdadeira. Esse é o convite de Jung. Olhar para dentro. Integrar luz e sombra. Amar sem dependência. Relacionar-se não para preencher um vazio, mas para compartilhar a sua própria plenitude. E lembre-se, tudo aquilo que te incomoda no outro pode ser exatamente aquilo que ainda precisa de um olhar amoroso dentro de você. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e despertar com a gente aqui no Carl Jung em português, A psique humana é um mistério, e o maior laboratório de estudo sempre será você mesmo. Quando você se depara com um relacionamento, você tem duas opções: culpar o seu parceiro, o destino ou as circunstâncias, repetindo o mesmo padrão no futuro, ou se fazer perguntas. Pergunte a si mesmo: o que essa situação veio me ensinar? Como eu posso crescer a partir disso? Essa escolha define o seu caminho. Você se torna alguém cheio de reclamações ou alguém mais forte? O amor maduro não nasce da busca consciente pelo parceiro perfeito, mas do esforço de crescer juntos dentro da relação. Cada desafio em um relacionamento se transforma em uma oportunidade de expandir a consciência, quebrar velhos padrões e curar feridas emocionais. Quando você deixa de ver o amor como um caminho para alcançar a felicidade, e começa a enxergá-lo como um instrumento de transformação, o prazer que surge disso é mais profundo e duradouro. A felicidade já não depende mais das circunstâncias ou de ideais externos. Ela se torna natural, um resultado do seu próprio desenvolvimento interior. A verdadeira mudança começa quando você para de se perguntar: por que eu sempre repito as mesmas histórias? Por que eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa? Esse entendimento muda radicalmente a maneira como você se relaciona com os outros, porque te devolve o controle. Você deixa de ser vítima do destino ou das pessoas, e se torna o criador dos seus próprios movimentos no amor. Agora você escolhe conscientemente quem deixar entrar na sua vida e quais padrões deseja quebrar. Porém, aceitar o amor como um caminho de crescimento pessoal exige coragem e muita honestidade. Acima de tudo, é preciso estar disposto a encarar verdades desconfortáveis, questionar crenças profundas, talvez, abandonar os padrões que já não servem mais. O bem-estar pode ser um processo doloroso, mas os resultados são extraordinários. Você começa a construir relações baseadas não no medo da perda, mas na liberdade de ser quem você é. Você já não busca alguém para preencher um vazio interno. Em vez disso, encontra alguém com quem compartilhar a vida. E a razão disso está no nosso inconsciente, que cria os cenários repetitivos. Não é acaso, é um sinal. Se você escolhe repetidamente parceiros que te fazem sofrer, isso pode ser um reflexo de uma ferida emocional antiga que precisa de atenção. Se é importante para você que o outro te dê segurança, talvez seja porque, lá no fundo, você mesmo ainda não se sente bom o suficiente aos seus próprios olhos. Relacionamentos tóxicos não surgem do nada. Eles seguem uma lógica interna que, muitas vezes, ainda não conseguimos reconhecer. Os padrões agem como mecanismos invisíveis, guiando as nossas escolhas. Gerenciar as suas escolhas pode ser um processo preciso e consciente. Trocar de parceiro, por si só, não muda a dinâmica. Provavelmente, ela se repetirá.
Isso não é uma maldição e nem um acaso inevitável. As crenças que se formaram na infância criaram a base do que você passou a reconhecer como amor, e é justamente isso que continuará influenciando seus relacionamentos no futuro. Existem sinais físicos que precedem o comportamento compulsivo, como batimentos cardíacos acelerados ou tensão muscular. A adrenalina pode nos confundir, misturando ansiedade com excitação, ou interpretando a química de um relacionamento como amor. Se o que você busca são apenas mudanças emocionais e drama, a estabilidade de um relacionamento saudável pode, à primeira vista, parecer entediante, mas isso é apenas uma ilusão. Seu cérebro não está acostumado com a calma, por isso ele pode rapidamente rejeitar uma conexão saudável com outra pessoa. O ponto-chave nesse processo é estabelecer limites claros. Se você tem a tendência de se perder dentro dos relacionamentos, é muito útil criar rituais que te ajudem a preservar momentos só seus, seja praticando hobbies ou atividades individuais. Se você se sente atraído por pessoas com traços narcisistas, é importante identificar quais comportamentos são inaceitáveis para você. Isso não significa construir muros, mas sim criar limites saudáveis. O amor se constrói sobre uma base sólida. Relacionamentos verdadeiros nascem quando se trabalha esse alicerce real. A mudança acontece quando você se acostuma com um novo conceito de amor, mesmo que, no começo, você ainda se sinta atraído pelas emoções intensas do caos familiar. As emoções que parecem mais autênticas podem ser apenas momentos de regressão, uma repetição do desejo inconsciente de cometer os mesmos erros. Mas, cada vez que você reconhece seus padrões e os aceita, você encontra uma nova forma de fortalecer seu propósito final. A questão não é criar um relacionamento perfeito, mas assumir o controle da sua liberdade de escolha. Quando você deixa de ser refém dos seus próprios programas inconscientes, começa a construir relações que refletem quem você é no presente, e não suas feridas do passado. O amor deixa de ser uma necessidade de salvação ou um vazio a ser preenchido, e se torna uma expressão da sua completude. O verdadeiro amor não é algo que se busca fora, mas sim a manifestação do que já existe dentro de você. Aprendemos a acreditar que o amor vem de fora, que é algo que precisamos encontrar ou merecer. Nos ensinaram a esperar, desejar, buscar e torcer pela sorte. Mas o amor não é destino, nem um objetivo a ser alcançado, o amor é um estado de ser. Quando você se ama sem condições, não precisa mais se agarrar a ninguém, esperando que o outro preencha os seus vazios. Você se torna a fonte do amor, capaz de oferecê-lo de forma natural e sem medo. Essa mudança transforma completamente sua perspectiva. Enquanto você acreditar que o amor vem de fora, continuará criando um padrão de escassez. Mas quando entender que o amor nasce dentro de você, finalmente se sentirá livre. O amor não é uma troca, em que você dá para receber algo em troca. O amor é um estado que simplesmente existe. Para chegar a esse ponto, é fundamental primeiro identificar as barreiras que você construiu contra si mesmo. Talvez você tenha aprendido que não é bom o suficiente, que o amor precisa ser conquistado. Talvez você valorize apenas a aparência ou as conquistas. Mas o amor próprio não é um prêmio a ser ganho, mas sim um reconhecimento da sua própria existência. Amar a si mesmo é aceitar-se por completo, com suas luzes e suas sombras, com suas virtudes e imperfeições. O primeiro passo é observar os pensamentos automáticos que te diminuem, as vozes internas que te criticam ou te fazem sentir insuficiente. Esses pensamentos não são verdades absolutas, são apenas repetições de velhos aprendizados que, muitas vezes, nem são realmente seus. Quando você começa a questionar essas crenças e a se tratar com gentileza, algo dentro de você começa a mudar. O amor próprio nasce do cuidado, do respeito, da presença consigo mesmo. Não se trata de egoísmo, mas de reconhecer que você merece estar do seu próprio lado. Quando você está inteiro, o amor deixa de ser carência e passa a ser abundância. Você não procura mais alguém para te completar, mas alguém para compartilhar. Não para preencher um vazio, mas para transbordar junto. Relacionamentos saudáveis são construídos por pessoas inteiras, que se amam e se respeitam primeiro. Quando você se conecta consigo mesmo,
você passa a atrair relações que refletem esse mesmo nível de consciência. Por isso, o verdadeiro trabalho não está em mudar os outros, mas em transformar a si mesmo. Em vez de procurar fora aquilo que te falta, volte-se para dentro. Olhe com carinho para suas feridas, reconheça seus padrões, acolha suas fragilidades. E, pouco a pouco, você vai perceber que tudo o que buscava fora, sempre esteve dentro de você. Porque o amor verdadeiro não é busca, é encontro. Um encontro consigo mesmo.